A gente está aí hoje com muita gente que produz e faz a diferença aí na nossa cidade, cada um na sua área. Já falamos da importância de estarmos refletindo sobre o Dia da Consciência Negra. Mais do que refletir sobre o Dia da Consciência Negra, é refletir sobre o respeito que nós temos que ter com as diferenças, né? Porque a gente vê que o preconceito e esse desrespeito com as diferenças não se estende a só a raça, não. Se estende a nível social, a idade, as diferenças, as deficiências, quem é normal nesse mundo, né? Então a gente tem que refletir sobre isso, nosso papel e nossa forma sensível de estar lidando com as outras pessoas no mundo, né? E os outros seres vivos também. Nós agora vamos bater um papo sobre grafite, que é um assunto que eu gosto muito particularmente. Eu acho assim que é uma arte livre. E vou falar aí com dois especialistas, que é o Marcelo Zais e o Rodrigo Renter, que estão aí com essa camisa bonita, que é do Chovendo Tinta. Que legal, né? E vão explicar pra gente, primeiro, o que é o grafite? Quem é que pode me definir isso aqui? Olha, aí depende, é um pouco polêmico, assim, tem gente que coloca data que o grafite é da década de 60, 70 dos Estados Unidos, outros falam que nasceu em algumas regiões da Europa. Enfim, mas se você for pensar... Foi no mesmo momento, né? Foram surgindo em vários lugares. Exatamente, é difícil você botar um começo também, que se você for voltando no tempo, já tinha alguns protestos e figuras e letras bem feitas na Grécia Antiga, tinha em Roma, se você for um pouquinho mais pra trás... E o grafite é o instrumento que se grafita, ou é o impresso que é o grafite? Como é que é isso? É a técnica? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, quando você fala de grafite, você está falando propriamente de lata de spray e em muro. Se você usar rolinho ou pincel, aí já começa a mudar um pouco o nome. Tem outras técnicas com stencil, por exemplo, que são chapas. Exatamente. O termo para essa pintura de rua, o que está sendo usado agora é street art, né? A arte de rua. E o grafite é uma pequena parte dentro desse mundo grande do street art, né? Que tem algumas intervenções físicas, esculturas, performances na rua, isso tudo é street art. Colagem. O grafite é uma colagem, tem muito, cartazes, enfim. E hoje o grafite denomina um tipo de pintura feito com spray, com latas de spray na parede. Na maioria das vezes letra. E é na parede também. É na parede. Se é no tecido, a gente pode chamar que grafite? Grafite. Se você quiser, depende do autor. Eu estou assim perguntando, mas também ninguém tem que ser especialista. É por simples curiosidade, né? Mas é um pouco impreciso mesmo. Sim. Né? Você fala grafite numa tela, é uma pintura ou vai ser chamado de grafite? Tem um pouco de então polêmica eu estou conversando aqui com duas pessoas, não sei quanto tempo vocês convivem, são amigos, mas que eu conheço, sim. O Marcelo fez agora com a gente o nosso sarau, foi lá um sucesso, o trabalho dele, lindo. Rodrigo eu conheço desde pequeno, mas ele não quer que eu diga desde quando, nem desde... Da fantasia. De como eu estava trajado. Aí ele está falando aqui desde nem da fantasia. Era dia 7 de setembro, eu tenho direito de... O Rodrigo eu conheço desde que ele estudava, né, numa escola que eu trabalhava, que é a escola assim, do meu coração, que agora chama Rubens de Castro Bom Tempo, mas na época era Vila Felipe. É isso. E por lá passaram vários artistas aí da nossa cidade, inclusive ele, né? E ele uma vez saiu desfilando no 7 de setembro com uma roupa do imperador, Dom Pedro, que acompanha agora nosso sarau lá, então tá tudo certo. Dom Pedro sempre estava presente aí na nossa vida. Vou pensar em fazer grafite agora vestido de Dom Pedro, mas era bonitinho, ele ficava bem de Dom Pedro, ele sempre tinha cara de bom menino. Se ele tirasse o piercing, ele continuava com essa mesma cara. Você mesmo falou quem é normal, né? Normal eu sou um bom menino. Mas aí, quando é que vocês descobriram essa paixão pelas tintas, ou pelos desenhos, ou pela forma? Como é que foi isso? Bom, eu descobri com a tipografia, assim, eu gostava de tipografia, de letra, e aí eu comecei a desenvolver desenhos em cima disso. Aí eu comecei a gostar muito, pesquisar, eu sempre gostei muito de desenhar, e eu comecei a pesquisar muito na internet, e aí eu comecei a praticar, e agora eu quero transformar isso além de um hobby. Além de um hobby, né? Quer que isso seja agora uma profissão. Na verdade, a gente já encara isso há algum tempo de uma forma mais cuidadosa, mais profissional, assim, bota um pouco mais de empenho. Não é uma coisa que a gente faz só no nosso tempo livre. O Marcelo, ele é designer por formação, trabalha com isso, faz isso, e muito bem. Eu também sou designer por formação, trabalho com produto e design gráfico. Tem uma empresa disso, então uma empresa que inclusive produz muita ilustração. Então no meu tempo livre eu estou fazendo grafite na rua, no meu tempo de trabalho eu estou fazendo ilustração no computador ou no papel.
Então a gente acaba trazendo isso para todas as áreas da vida, assim, né? E o Chovendo Tinta especificamente, que é esse projeto que nasce agora, eu acho que ele tem pouco tempo. Sim, ele vem para dar assim, uma organizada, uma regulamentada a essa prática de você pintar os muros na rua. Resumindo, foi isso. Eu vou usar essa, não vou explicar para patrocinador, vamos regulamentar. Não, porque se tem patrocinador, vocês têm patrocinadores para o Chovendo Tinta, né? Sim. Que eu queria até que vocês falassem, vocês podem citar até como é que nasceu o projeto, a iniciativa e como é que os patrocinadores entravam nisso e como é que vocês fazem contato com os donos dos muros, né? Começou, na verdade, o Rodrigo AK, que é o nome, a gente usa outro nome na rua, né? Normalmente quando faz grafite, eu me auto-intitulei AK, Zais e Cabo, que é um outro amigo nosso que faz grafite. O cara foi um dos precursores de Petrópolis. Grafite de Petrópolis, tem grafite dele de 12 anos, 13 anos. Grafite não tinha, foi um dos primeiros caras que começou a fazer isso. E a gente começou a se reunir na casa dele, a gente tem uma compulsão mesmo, a gente gosta muito. Vocês têm uma turma de grafiteiros, existe isso? Sim, quase existe. Uma associação, quase? Mais ou menos. Mais ou menos, de uma forma um pouco mais informal, mas a gente chama de CRIO, né? Em inglês é grupo, enfim. Então a gente sempre foi do mesmo grupo de grafite. Então, que é composto de muita gente, muitas pessoas. E a gente passou a ir para casa do Alan, conversar e querer fazer algum projeto, e aos poucos surgiu a ideia do blog. Se não me engano foi você, eu acho que... Foi, O Alan já tinha ideia de montar um site para divulgar o grafite, e aí a gente, um bate-papo, achou que um blog seria bem melhor, assim. Mas a gente não pensava muito em crescer, assim, queria um blog para divulgar, mas depois a gente começou a pensar que isso poderia dar um retorno bom pra gente, e a gente pensou, vamos botar o blog pra frente mesmo, para divulgar bastante. Retorno financeiro e profissional, assim, também, Sim. né? Na verdade, hoje a internet abre muitas portas para todos os campos, seja o cara certeza. cozinheiro, movie maker, ilustrador, grafiteiro, não importa. Você estuda, você tem tutoriais, você faz contatos com pessoas, a internet é uma ótima ferramenta para quem quer usá-la bem. Então a gente pensou no blog. Mas vamos fazer um blog que se sustente, né? Como é que a gente pode fazer isso? Vamos conversar com um patrocinador. E a gente um dia chegou para um cara que tem, um cara cabeça aberta, é muito diferente conversar com ele, é difícil encontrar isso, que é o Alexandre, que é o cara que toca uma loja de tintas aqui em Petrópolis, uma rede de lojas, né, na verdade, mais de uma, que se chama Cor e Casa. O Alexandre parou, ouviu a gente, entendeu bem, a gente mostrou o que era. A gente quer fazer o Chovendo Tinta, que na verdade é um projeto que tem várias ramificações, diversas áreas de atuação, e uma era o blog. Ele acreditou e falou, beleza, vamos trabalhar junto um tempo. E, de repente, a Souvenir acabou entrando em contato com a gente, que, através do departamento de marketing deles, justamente pelo Alexandre. O Alexandre é uma revenda da Souvenir, a Cor e Casa é uma revenda da Souvenir em Petrópolis. Ele achou o nosso projeto interessante. O pessoal da Souvenir veio até Petrópolis, conversou com a gente, e a gente conseguiu mostrar a importância também a troca que a gente tem, né? O Chovendo Tinta de alguma forma trazendo benefício para a Souvenir e como que a Souvenir poderia ajudar a gente também. Porque vocês estão mostrando uma forma artística de usar o produto que é deles, né? Então é legal que o possível patrocinador tenha essa sensibilidade, né? Lógico, é lógico. Sim. Eu vou pedir umas imagens que a gente vai mostrar agora de uns muros aí, são imagens que o Marcelo capturou e mandou pra gente, e ele vai poder explicar pra gente. Vamos lá? Explicando? Quem é que está fazendo aquela... Tem que ser rápido. Esses são painéis que normalmente a gente faz. E de alguns amigos nossos. Se você quiser dizer os nomes dos grafiteiros, aí você vai Esse aí é da Alan Cabo. Você não está lendo, mas está escrito Cabo. Esse foi um trabalho que a gente já fez foi para com a Souvenir. Olha que bonito. Que é uma linha que eles trabalham, uma linha de spray que tem essa identidade visual mais artística, colorida. Então uma linha. O material fornecido por eles, a gente se baseou no pedido deles. Mas as formas são deles ou vocês? A gente criamos em cima do estilo que eles pediram. Isso aí é um pedaço pequeno, né? De um trabalho bem maior, de um muro bem maior que a gente fez em frente ao antigo supermercado de Senda, do Tandinho. Um muro grande no estacionamento que a gente já faz já há alguns anos. Esse muro, o dono do estacionamento adora quando a gente vai lá e refaz o painel. Esse é o mesmo muro. O muro agora só durante a noite. O trabalho do cabo aí de novo. Alguns trabalhos são comerciais, a gente é chamado para isso. Esse aí é meu, inclusive. É uma lata de spray com água. Algumas vezes a gente é chamado comercialmente para fazer esse trabalho, às vezes a gente pede muro pro dono da residência. Mas sempre tem essa conversa franca, né, para não acontecer, porque o que acontece, eu acho que o grafiteiro ele acaba sendo discriminado, porque tem uns que realmente não tem arte nenhuma e são da degradação, né?
e queimam o filme de alguns que são os profissionais da coisa. E a gente conversa bastante sobre isso. Se você quiser levar isso de uma forma profissional, na verdade, se eu ter o portfólio, o que eu quero é viver disso, né? Então você tem que ter um portfólio bem montado, você tem que mostrar muito o seu trabalho. Se você fizer ilegalmente e mostrar o seu trabalho, você está ficando com o rabo preso. Infringindo a lei, né? Você está infringindo a lei. Exatamente. Então, na verdade, a gente usa como suporte, lógico que a gente quer a melhor visibilidade possível. Se eu pudesse pegar, ter um painel na Rua do Imperador ia ser ótimo, mas sempre com o apoio do morador. Do proprietário, né? Das licenças. E é legal, porque às vezes o cara não conhece, nunca viu e passa o dia ali com a gente, e fica tirando foto, e passam pessoas na rua, querem tirar foto com a gente também.